Estamos começando esse vídeo para falar dos pontos positivos do Resident Evil 3 Remake, que acabou de lançar aí, né, pela Capcom. E, bom, eu trouxe aqui o Marcel para me ajudar aqui nessa missão. E aí, Marcel, beleza? Beleza, Sérgio, tudo em ordem aí. Vamos destrinchar aí o jogão. A gente acabou de terminar o jogo, então a gente vai falar aqui neste vídeo sobre os pontos positivos, né, o que a gente achou de bom, que a gente pôde aproveitar aí no Resident Evil 3. E futuramente a gente vai lançar um vídeo também falando do que a gente não gostou, né, os pontos negativos. Então vamos aí para os pontos positivos. Bom, então vamos falar aqui de Resident Evil 3 Remake, né, ou reimaginação, como a Capcom vem dizendo aí, né. Como ela chama esse jogo e também o remake do 2, que saiu ano passado. Bom, o Resident Evil 3 ele saiu agora no dia 3 de abril de 2020 para PlayStation 4, Xbox One e PC, né, no Steam. E desde que lançou aí é um jogo que tá tendo muito comentário na internet aí, né. A gente comprou o jogo, né, eu joguei ele no dia do lançamento e tal. Depois o Marcel também testou o jogo e finalizou no fim de semana. E agora a gente tá aqui, né, para comentar sobre o jogo, né. Eu anotei umas coisas aqui, né? Assim, eu acho que uma coisa que a gente pode comentar, Marcel, é que eu acho que a primeira coisa que mais chama atenção assim é o gráfico, né? Porque o Resident Evil 3 ele roda na Resident Evil Engine, né? Que é a RE Engine, né? Ela vem sendo usada aí desde o Resident Evil 7 e ela vem sendo aprimorada e tal. E realmente o jogo, assim, ele tá com um gráfico fotorrealista, né? Tá extremamente bem feito, assim, bem detalhado, né? Cara, realmente ele tá bem foda no gráfico, sabe? Parece que a gente tá em constante CGI, né, jogando o jogo. Principalmente na parte do começo ali, quando ela se olha no espelho, você já consegue ver vários detalhamentos gráficos. Eu acho que, eles capricharam bastante nesse ponto do jogo. Antigamente, né, na época de, sei lá, PlayStation 1, PlayStation 2, a gente viu o jogo rodando, era uma coisa, a gente via CG, né, entre uma fase e outra, assim, e era aquela coisa espantosa, né? Hoje em dia, o que a gente joga é praticamente a qualidade da CG, né? Os jogos nem tem quase CG, né? Então, não precisa mais. Essa é a questão, né? Porque tá tão bonito que eles não precisam mais gastar tempo em fazer uma CGI diferente para colocar no jogo, sabe? Isso é uma coisa que, assim, tá dentro dos pontos positivos, né? A gente, logo no começo a gente vê, né, esse detalhamento tanto de personagem como cenário, assim, né? Bom, a gente sabe, né, que o Resident Evil 3 se passa na cidade de Raccoon City, né, tem a ver com a Jill tentando escapar da cidade, com o Nemesis atrás dela, então a gente, logo no começo, já tá ali num lugar aberto, tem várias ruas e tal, e é legal ver como a cidade é bem detalhada, né, tem várias lojas, prédios, eles são interligados, né, tem umas escadas, umas vielas, assim, então você vê o detalhamento do cenário foi uma coisa que eles se preocuparam muito em fazer, né? Então, a cidade tá bem detalhada, tem o padrão americano, né? Eu acho que é uma junção, né, entre o americano e o japonês, porque, tipo, você pode ver que são muitos comércios, né, mas não são tão grandes, são pequenininhos. Eu acho que é multicultural, né? O cenário ele tem, você vê, né, durante o jogo, você vai habilitando algumas artworks e você vê pelas imagens lá que os caras estudaram bastante como deixar o cenário bem, com bastante personalidade, né? Você vê que ele tem cada loja de um jeito, né? Cada rua é de um jeito, assim. E se você olha por cima, você vê algumas coisas à distância, assim. Então é bem rico o cenário, né? E assim, pelo efeito de iluminação, efeito de sombreamento e reflexo que tem nessa engine, né, que o jogo usa, deixa ainda tudo mais bonito, né? E você também, logo que começa, você tem que calibrar a tela da TV, né? O jogo mesmo pede para você calibrar para deixar no melhor gráfico possível, né? Na melhor cor possível, né? Sim, sim. O legal disso aqui, tipo, é a cidade de Raccoon City, né? Uma cidade própria do jogo, né? Então eles têm liberdade de criar do jeito que eles acham, do jeito que eles imaginam, assim, sabe? Você até vê que a cidade não está exatamente igual ela era lá no jogo do PlayStation 1, mas ela tem vários lugares conhecidos, né? E refizeram, né? Deram uma reimaginada, assim. Então você, mesmo
você acaba passando por lugares conhecidos, né? Mas você também vê alguns lugares novos tal, e tudo funciona muito bem, né? Até, por exemplo, aquela parte que é clássica do antigo, que é aquele armazém onde aquele cara se fecha dentro, né, de um container, assim, né? Se você for olhar no artwork, os caras eles desenharam a versão antiga, né? E nesse jogo eles espelharam a sala, né? Porque aquela sala lá de cima, aquela parte de cima onde tinha baú e tal, tinha um lugar para você salvar o jogo, ela tá pro lado direito em vez de estar pro lado esquerdo, né? E nem é acessível, mas quando você passa lá por dentro você reconhece o lugar, né? Sim, verdade, cara, é verdade. Bem lembrado. Também tem os sons, né? E a ambientação em geral, assim, né? Que deixa tudo mais vivo, né? Eu acho que manteve, né, a qualidade que já tinha no Resident Evil 2, eles colocaram no 3, né? Que você tá sempre vendo. Você tá sempre ouvindo, né? Os inimigos chegando tal. Os efeitos de tiro, de explosão, tudo que. Toda a parte sonora é muito bem trabalhada, assim, né? E quando você joga até em 5.1 fica ainda mais imersivo, né? Sim, eu acho que os jogos, eles, cada vez mais eles aprimoram essa parte do som, assim. Por exemplo, o Resident Evil 3 aí, eu joguei só de fone de ouvido, cara. Porque, tipo, é interessante, cara, você sentir todos aqueles sons, sabe? Pra você entrar mais no jogo, assim, sabe? Mas, bom, seguindo aqui, uma coisa que eu achei bacana é que os personagens agora eles têm um pouco mais de personalidade, né? Eles têm mais cenas com diálogo falado e tal. E você consegue entender um pouco melhor a história, né? Por causa disso, né? Sim, principalmente o Carlos, ele lembra muito aqueles caras, tipo o Homem-Aranha, sabe? Que tá, tipo, tá na merda ali e continua faz uns comentários meio de piadas, assim. Ele é meio sarcástico às vezes, né? Às vezes ele dá em cima da Jill também, né? Ele tá com uma personalidade diferente, assim. Eu achei que a Jill não mudou muito em relação ao que ela era no jogo anterior, né? No original. Mas eu notei que os outros mudaram bastante, né? Principalmente o Carlos e o Nikolai, né? Sim, sim. Eu também achei, cara. Eu achei que eles jogaram bem com essa maneira aí da personalidade de cada um, assim. Eles deram mais vida, né, aos personagens. Esse que é o lance. Sim, eles estão mais reais, né? Assim, eu diria. E como você falou do Carlos, né? Ele realmente está com mais tempo de jogo, né? Isso também é uma coisa legal, assim, porque dá para explorar mais o personagem, né? No anterior você jogava bem pouquinho com ele na parte que a Jill era infectada e tal, e ela ficava fora de ação, né? E ele tinha que ir atrás de um remédio para curar ela, né? E tal. E agora a gente tem um pouco mais de gameplay com ele, né? E você vê nisso que aprofunda até ali a relação dele com a equipe, né? Com a equipe de mercenários ali que ele faz parte. Então, esses últimos Resident Evil aí, eles sempre fizeram uma história para ser jogada com dois personagens, né? O caso, a partir do Revelation, se eu não me engano, né? Você tem mais, você joga mais vezes com dois personagens, por exemplo. E acho que eles tentaram fazer isso no 3, né? Deixar o Carlos um pouco mais jogável para você trilhar a mesma história, né? Mas com personagens diferentes. Porque assim, no Resident Evil no 1 e no 2 você jogava, né? Podia escolher o personagem. No 3 já não podia, e você tinha um pouco de jogo com o Carlos, né? Aqui eles tentaram deixar um pouco mais equilibrado, assim, né? Apesar de que a Jill continua com a maior parte do jogo, né? O Carlos ele tá mais presente, né? Aí você, como eu falei, você acaba conhecendo mais o pessoal da equipe que trabalha com ele ali, né? E no caso, você vê até ele conversando mais, né, agindo junto com o Tyrell, né? Que é vindo diretamente lá do Tropa de Elite, né? Ele é um cara que acaba ajudando bastante o Carlos ali na missão dele, né? Sim, é tipo uma dupla dinâmica, né? Sim, eles funcionam bem, né? Eles têm. E assim, conforme você está jogando, você não sabe, né? Se o pessoal contratado. Porque você sabe que o Carlos não. Ele só tá fazendo a missão dele, né? Você não sabe até onde os outros personagens da equipe dele estão sabendo mais do que ele. Então você não sabe se ele vai ser traído ou não, né? E você fica meio sempre na dúvida, né, do que vai acontecer, né? Mas no fim, o Tyrell ele é um cara que ajuda tanto o Carlos como a Jill depois, né? Sim, sim. Ele é aquele cara que tá lá pra curtir o rolê, sabe? É verdade, né? Ele é um especialista
tem a sua função. Ele mexe com um computador, né? Ele é o inteligente da mesa de computador. É o hacker que abre portas, fecha portas. Outro ponto positivo aí do jogo é que você, assim, tem vários tipos de inimigo, né? E você tem várias formas de enfrentar cada um, né? Cada um tem um tipo de ponto fraco e você vai aprendendo a enfrentar eles, né? Usando a arma certa ou atirando no lugar certo, né? Por exemplo, os zumbis tem aquele ponto fraco, né? Que é a cabeça, né? Eles são bem resistentes no jogo, né? Como era no jogo anterior. Mas se você consegue acertar na cabeça, né? Eles morrem mais rápido, né? E tem outras coisas na fase, por exemplo, tem aqueles gerador de energia, né, que fica no chão e às vezes você atira nele e você eletrocuta vários inimigos ao redor, assim, né? E também tem os barris, né, que você explode e tal. Então, o combate do jogo tá bem resolvido, assim, né? Sim, ele te dá vários recursos para você pensar e não ficar tentando gastar bala à toa. Que até mesmo no normal, você não pode se ficar atirando a torta direita. Né? A munição é escassa, né, no jogo. Ele não é um Resident Evil 5, né, que você é tipo Rambo. Então, você tem que economizar, né, e essas coisas aí te ajudam, né, com isso, né. É engraçado que quando eu joguei, eu demorei um pouco para descobrir que você podia atirar no gerador para causar dano de eletricidade, né. Então, eu fui fazer isso lá pra frente, assim, quando eu tava enfrentando o Nemesis e tal. Depois, quando eu fui jogar, que eu reparei que tinha vários geradores, tipo, no chão, assim, que eu tinha ignorado completamente, sabe? Na primeira vez que aparecem os cachorros, tem um lá no chão. E, tipo, eu não sabia, né? Da segunda vez que eu fui lá, eu vi, eu atirei e eu venci eles rapidinho, assim, sabe? Tipo, é uma coisa que eu não tava... Eu nem tinha me tocado antes, sabe? Então, eu já sabia, porque eu acho que tem algum outro Resident Evil, que agora eu não me lembro, que tem esses geradores. E hoje pode ser que seja um dos últimos. Eles fazem a mesma coisa. Assim, eu lembro que no 5 tinha lá, quando você tava na África, lá naquela cidadezinha do começo, tinha alguma coisa do tipo assim, mas eu não reparei que era um lugar pra tirar, sabe? Depois que eu notei, falei, caramba, é isso, né? Aí facilitou bastante da segunda vez que eu joguei, sabe? Não, mas então, mas mesmo no jogo, acho que na hora então você não prestou atenção, mas mesmo no jogo, o próprio personagem, ele começa, às vezes ele solta umas dicas pra você, né? Acho que foi a Gil mesmo que falou. Sim, é uma coisa que eu achei um ponto legal também, que a Gil, ela meio que fala sozinha, né? Ela pensa as coisas e vai falando em voz alta, né? E você vai pegando a dica com ela, né? Tipo, ela chega, olha, eu não sei o que eu tenho que fazer nessa sala, acho que tá faltando sei lá o que. Aí você vai atrás de sei lá o que, sabe? Ela meio que dá essas dicas aí de jogo, né? Exatamente, porque ela é especialista. Você, o jogador, não é especialista. Então, vamos dizer assim, ela te dá dica do que talvez você possa fazer. Ela quebra a quarta parede, né? Ela fica falando com você praticamente. Sim. E, assim, falando em conversar, em falar, né? Os personagens no jogo, eles estão muito conversando um com o outro, assim, né? Uma coisa que o pessoal reclama muito no jogo anterior, no Resident Evil 2 Remake, era que a Claire e o Leon, eles não conversavam entre eles, né? Eles se encontravam no começo e só lá no fim, assim. Então eles perdiam meio que contato. E aqui a Jill e o Carlos estão sempre falando um com o outro pelo rádio, né? E eles vão se ajudando, né? É engraçado porque aí quando um deles está com problema, o outro vai atrás para ajudar, assim. Então tem essa ligação entre eles, né? Que é bem legal. Sim, sim. É legal que a construção na história foi legal, né? Que eles conheceram do nada e ele, tipo, como ele é o cara de elite lá, o cara de front, ele falou, puta, tô ajudando essa menina aí. Aí ele dá uma desenhada, né? Aí até a parte que chega lá no metrô lá e o Mikhail ele fala, pô, mano, você não sabe com quem você tá falando aí do seu lado, brother. Essa daí é a tal de alguma coisa Valentine, né? Ela se apresenta. Aí depois eles ficam sabendo que ela é da Stars, né? Era da Stars, na verdade, né? Não é mais. Então, mas também vale lembrar, né, que existe essa treta aí, porque a primeira coisa que ela olha quando ela encontra ele é o símbolo da Umbrella, né? E ela fala, puta, o cara não é boa coisa não. Ela sabe, né, do passado da Umbrella, mas ela vê que eles são mercenários e estão ali para resgatar as pessoas, né? Segundo foi o briefing inicial, né? O briefing Nutella, né? Porque
tem gente ali que tá ali para fazer outras coisas, né? No caso, o Nikolai, né? E eles não sabem, né? Então ela acaba querendo ajudar eles, né? Para eles escaparem daquele lugar, né? Junto com o trem que tá desligado e tal, e ela aceita a missão ali, né? E tem uma coisa que a gente não comentou, assim, que é um ponto forte do jogo, é que como o cenário tem vários caminhos interligados assim, né? Você pode usar um pouco assim da. Se você for inteligente, você consegue evitar alguns confrontos, né? Por exemplo, no começo tem uma parte onde você encontra o Nemesis saindo de uma lanchonete, assim, né? E ele tem alguns zumbis em volta, tal. Ele até infecta um dos zumbis para fazer uma versão mais forte dele. E só que se você já descobriu o caminho pela lateral ali, que você abaixa uma escada e cai na rua de trás, você praticamente evita o confronto ali. Então tem isso, né? Se você explora bastante, você é recompensado não só por achar armas, achar melhorias para as armas, mas você também consegue evitar de perder, de gastar tiro e essas coisas, né? Sim, é verdade. É alternativa, né? Que eles deram, né? Porque você sabe, principalmente pra quem jogou o antigo lá, sabe que você vai ser perseguido por um cara gigante, cara. Que corre, Uma arma biológica maluca. que corre, que agora ele tem um tentáculo que te puxa, Ele pula e cai na tua frente. que ele aprimora outros zumbis. Ele ficou soldado de respeito aí, né? E assim, mas o jogo ele funciona bem na parte de jogabilidade, assim, né? A jogabilidade ela é bem polida, né? Ela veio lá do jogo anterior, então eles mantiveram a mesma qualidade. Parece até que a Jill tá um pouco mais rápida, porque ela já é mais experiente do que a Claire ou o Leon, né? A Claire era uma pessoa qualquer e o Leon estava começando na polícia, então eles não tinham toda essa agilidade. Você tem até o esquema de poder desviar, né? Que Você tem o botão ele. de desvio. Exatamente, na época que lançou, o grande lance era esse, você apertar o botão no momento certo para poder desviando, né? Isso que era o grande lance do Resident Evil 3 lá quando lançou. Esse eles foram fiel, eles mantiveram, né? E eu achei que ficou legal porque tem a opção de apertar o botão e ela dá aquela esquiva. E se você apertar na hora bem certa, você cria um slow motion para você poder contra-atacar. Eu achei isso bem legal. E no caso do Carlos, ele dá um socão, né, nos bichos, E assim, eu né? achei muito apelão, falei. Eu achei difícil de realizar o movimento, não sei você, mas eu achei difícil, tipo, apertar no momento certo. Mas dá, com treino. Mas achei legal, achei bem legal. Então, tem algumas coisas dessa esquiva que eu não curti muito, mas isso eu vou deixar pro outro bloco. Mas o legal é que ela tá lá, sabe? Tipo, eles colocaram. Foi um movimento que foi uma novidade do jogo original, né? E eles tentaram manter aí no remake, né? Essa reimaginação aí, né? Eu queria falar que eu gostei dos menus, não sei quanto você, mas eu gostei dos menus, eu achei que tão simples, tão rápidos. O menu tá mais prático de mexer, né? Se você lembrar, sei lá, talvez no clássico já estava um pouco ultrapassado, ali no Resident Evil 4 você tinha que ficar organizando os itens na maletinha, você perdia tempo. Aqui você tem só os slots, os itens e você consegue deixar tudo certinho ali do jeito que você quer, né? Sim. Fora que também você consegue um atalho para colocar as armas no direcional digital, você consegue um jeito mais fácil de juntar itens, né, ou olhar eles, né. Realmente essa parte aí ela tá bem prática, né? Então, eu achei que o jogo ele é bem recompensador para quem gosta de explorar e ir atrás dos itens, né? Se você vai atrás para abrir as trancas, voltar nos lugares que tem que voltar, o jogo te recompensa ou com itens a mais ou mais espaços, né, no seu inventário. Eu achei isso bem legal. Ele é um jogo linear, né? Ele não tem muitas escolhas para você fazer assim com caminhos diferentes, tal, assim. Mas sempre que você está perto de avançar, você consegue alguma coisa que vai te fazer querer voltar para abrir coisas que você não fez, né? Então, se você fizer isso, você consegue achar muito item que ficou para trás ali, consegue achar muita coisa que faz upgrade no inventário e coisas do tipo, né? Então, isso acaba adicionando, né, um pouco no tempo do jogo, assim, né?
Uma coisa também que eu queria falar é referente à história, cara. Eu achei que, tipo, principalmente a parte do começo, assim, e toda a construção, assim, ficou bem legal. Por exemplo, no começo do jogo lá, você vê que a Jill, ela tá meio que parada, só que ainda ela tem pesadelos com o que aconteceu, e aí do nada aparece um monstrão que ninguém entende o que é, e começa a perseguir ela. E aí, num determinado momento do jogo, ela descobre que ele está indo atrás dela e do pessoal da Stars, da equipe da Stars. E só depois, quase no final, no meio do final do jogo, que ela. Eu lembro que eu achei um documento lá, aí ela mesmo. Lembra que a gente falou que o personagem Jesus fala? Ela falou. Ela mesma fala, nossa, então quer dizer que o nome dele é Nemesis. Eu achei bem legal Uhum. essas interações. No começo ele mostra realmente, ele já dá ali as cartas, mostra tudo que vai acontecer no jogo, né? Você tem essa parte mesmo da Jill que ela tá, que você vê até em primeira pessoa, tal, né? Que ela tá no quarto dela ali tomando remédio para dormir e tal, e por causa disso ela tem aqueles pesadelos doidos ali. E ela parece que ela não tá levando muito bem essa história do que aconteceu com ela na mansão, né, no Resident Evil 1. Nesse jogo aqui você vê que ela tá mais afetada por tudo isso. Realmente é bacana esse início aí, porque dá até, né? Acho que se o pessoal não tivesse visto nenhuma gameplay nem nada do jogo, quando visse em primeira pessoa esse comecinho ia assustar um pouco, né? Porque realmente é uma coisa que ninguém estava esperando acontecer ali, né? E outra coisa que tem nesse começo aí, que foi para relembrar as antigas, é que a cena inicial que mostra a cidade, ela é feita com pessoas de verdade, né? Sim, é verdade. Isso eu achei também bem legal, cara. É que tem a repórter lá, tem o cientista falando, e você vê que foi tipo um live action, né, do negócio, assim, né? Eu não tava esperando isso, sabe? Mas apesar disso que eu achei que faltou algumas coisas ali nessa abertura, né? Mas a gente comenta isso no outro bloco. Só pra dar um plus aí no que você falou do primeira pessoa dela, eu acho que foi bem legal essa parte porque criou um mistério, né? Apesar de ver trailers e tudo mais, ver a construção do personagem, você cria aquele mistério. Nossa, como é que ela tá, né? Que você tá andando em primeira pessoa assim. Aí até ela se olhar no espelho ali. Tem essa parte que ela se olha no espelho, ela enxerga um zumbi nela, assim, né? Aí ela desmaia e quando ela acorda ela tá na mesa. Aí você vai de novo pro banheiro e você olha no espelho. Aí dependendo da roupa que você escolheu para jogar, vai aparecer, né? E é muito engraçado você ver quando ela tá de boininha, assim, sabe? Com a roupa do Resident 1. É, Fica nada a ver, assim, sabe? Com aquela roupa dentro do quarto, assim. uma coisa também que achei bem legal é que, tipo, conforme tem algumas partes que ela vai se acidentando e tal. Inclusive, com as outras roupas também aparece, tipo, a roupa suja, meio desbotada, assim. Achei bem legal também essa. Ah, verdade, conforme vai passando, ela vai se ferrando, né? Você chega no final do jogo, ela tá toda meio arrebentada no final do jogo, assim, né? Achei bem legal eles terem essa preocupação, né? E assim, pra finalizar, né, eu acho que uma coisa legal que a gente pode falar aí, que é um ponto bem positivo do jogo, é que ele conseguiu mesclar muitas coisas que tinham no Resident Evil 2 Remake e colocou aqui, né? Então você vai ver alguns personagens que tinha no 2 e você vai ver agora, porque o 3 ele tem essa coisa, né? Ele se passa 24 horas antes, né, do Resident Evil 2, aí ele passa um dia inteiro, né, que é quando se passa o Resident Evil 2, e aí ele continua dali pra frente, né? Então ele se passa praticamente em 3 dias, né? Sendo que no dia do meio é a parte que a Jill ficou desacordada, né? Então a gente vê a cidade logo no começo, ela ainda tá cheia de gente, tem muita gente fugindo e morrendo, e você vai vendo a cidade ficando deserta aos poucos, né? Porque o pessoal vai escapando ou vai morrendo e tal. E nesse meio tempo você vê a Jill interagindo com outros personagens, assim, que estão lá no 2 também, né? Por exemplo, tem o Kendo lá da loja de armas, né? E é legal que você vê que ela já tem, assim, uma relação com ele, né? Porque fica na rua de trás da delegacia, né? Você já tem uma ideia de que a Jill ia lá comprar armas, essas coisas, né? Ela já até cumprimenta o cara quando chega lá, é bem legal isso. Então, como se ela tivesse um lugar onde ela mora, né? Então, você vê que eles tiveram essa preocupação de mostrar, tipo, que ela já tinha uma amizade ali, ela já tem coisas firmadas ali. Uma coisa legal é que tem uma parte que o Carlos ele encontra a mesma foto que tá na delegacia lá
e tá todo mundo vestidinho lá, e ela fala, nossa, essa é a Jill? Verdade, né? É a foto original, né, do É, Resident 2, né? Que todo mundo encontra lá exatamente. na delegacia e tal. Ela tá com uma resolução boa até, né, pro Sim. jogo, assim, né? Também tem o maluco do pedaço, né, lá da RPD e tal, né? Legal, né? Que aparece ele entrando na delegacia ali quando você chega com o Carlos ali. Então, e tá junto com o Brad, né? Aí até tem uma certa mudança na história nessa parte aí, né? Que a gente descobre como que o maluco no pedaço, né? O Will Smith é mordido e tal, né? Uhum. E mas a gente vê que aí eles criaram, né, uma nova ligação entre esses personagens aí, né? E é legal, assim, eu acho bacana você ver que eles tentaram juntar os jogos mais até do que foi nos originais, né? No Resident Evil 2 e 3 original não teve tanta ligação assim entre personagens, né? Não teve tanta interação entre os personagens, né, de um jogo e de outro, né? Sim, verdade. Mas enfim, então esses foram aí os nossos pontos positivos sobre o Resident Evil 3 Remake.